Infelizmente, pessoal, eu não queria começar o vídeo desse jeito, de verdade. Mas hoje eu sou obrigado a abrir o vídeo com uma notícia muito triste. E é sobre uma perda que pegou o mundo do futebol de surpresa. O atacante Diogo Jota, da seleção portuguesa e também do Liverpool, faleceu hoje. Ele morreu em um acidente de trânsito na Espanha, e o que torna tudo ainda mais trágico é que ele estava acompanhado do seu irmão mais novo, Ander Silva, que também era jogador, atuava pelo Penafiel, e infelizmente também perdeu a vida no local. De acordo com as primeiras informações divulgadas pela imprensa espanhola, o carro de Diogo Jota, uma Lamborghini, teve um pneu furado enquanto ele fazia uma ultrapassagem. Nesse momento, ele perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Logo em seguida, o carro acabou pegando fogo. Testemunhas que passavam pelo local rapidamente acionaram o serviço de resgate, mas quando as equipes chegaram, já era tarde demais. Diogo e André já estavam sem vida. E o detalhe é que os dois estavam viajando de carro justamente porque, segundo informações preliminares, os médicos haviam aconselhado o Diogo Jota a não viajar de avião. Ele havia feito uma cirurgia no pulmão e por isso optou por seguir de carro até Santander, onde embarcaria de barco, onde iria para a Inglaterra para dar início à preparação para a próxima temporada do Liverpool. Triste, muito triste. Mudando de assunto, atacante da Juventus, podendo pintar no Flamengo para ser o substituto de Pedro. Gerson já estaria arrependido de ter fechado com o Zenit, e os bastidores dessa novela continuam quentes. Enquanto isso, Rodrigo está cada vez mais em alta na Europa e pode ser protagonista de uma das maiores transferências dessa janela. E claro, negociações secretas e especulações que estão movimentando o futebol brasileiro e europeu. Agora vamos falar de uma notícia que movimentou o futebol inglês. O brasileiro João Pedro foi oficialmente apresentado pelo Chelsea ontem à tarde. O atacante que vinha do Brighton foi comprado por um valor fixo de 64 milhões de euros, mas esse valor pode aumentar a cláusulas que podem render mais 6 milhões em bônus ao longo do contrato, que vai até 2033. João Pedro já começou a treinar com o elenco do Chelsea nos Estados Unidos. E detalhe, ele já está inscrito para o Mundial de Clubes. Portanto, a expectativa é que ele faça sua estreia amanhã mesmo, na partida contra o Palmeiras, válida pelas quartas de final. Falando em Mundial de Clubes, tem mais movimentação no mercado da bola. E essa aqui promete agitar o Real Madrid. A situação de Rodrigo parece cada vez mais complicada. O atacante brasileiro jogou apenas 88 minutos durante todo o Mundial de Clubes. Segundo o jornal The Athletic, Rodrigo não está nem um pouco satisfeito com o pouco tempo em campo. Essa insatisfação animou e muito o Arsenal, que já vinha de olho no jogador. O Mirror confirmou a informação e revelou que o clube inglês estuda apresentar uma proposta de cerca de 80 milhões de euros, caso o brasileiro decida de fato deixar o Real, mas por enquanto nada está definido. Após o Mundial, o técnico Xabi Alonso deve sentar com Rodrigo para uma conversa definitiva sobre o seu papel e a importância dele no projeto dos merengues. Aliás, o Arsenal está com o radar ligado. Além de Rodrigo, o clube quer reforçar o setor ofensivo com mais dois nomes, Eberechi Eze e um camisa 9, que pode ser Benjamin Sesko ou Victor Gyökeres. E enquanto o Arsenal sonha alto, no Brasil a torcida do Flamengo foi pega de surpresa com a possibilidade de saída de Pedro, como havia dito no vídeo anterior. Segundo informações, tanto o jogador quanto o clube estão insatisfeitos com a atual situação. Pedro sequer entrou em campo contra o Bayern de Munique no Mundial, e isso já gerou um mal-estar interno. A situação piorou ainda mais quando o diretor José Botto mencionou publicamente o interesse do Flamengo em contratar Dusan Vlahovic. E para completar, o jornalista Mauro Cesar divulgou conversas com uma fonte importante do clube, que revelou que o Flamengo considera 15 milhões de euros um excelente valor para vender Pedro. O jornal o Globo também trouxe a informação de que o Monterrey do México demonstrou interesse em levar o atacante, mas até o momento a oferta gira em torno de 10 milhões de euros, o que o Flamengo já considerou insuficiente. Outro jogador do Flamengo que também está envolvido em uma situação delicada é Gerson. Segundo fontes, ele estaria arrependido de ter fechado com o Zenit e não ter aceitado a proposta do Al Nassr da Arábia Saudita. A diferença financeira entre as propostas é gigantesca. O Al Nassr ofereceu 30 milhões de euros livres de impostos por ano, o que daria cerca de 2,5 milhões de euros por mês. Além disso, Gerson teria a chance de atuar ao lado de Cristiano Ronaldo e ser treinado por Jorge Jesus, em uma liga com muito mais visibilidade. Mesmo tentando voltar atrás na negociação com o Zenit, já estava tudo assinado com o clube russo. Inclusive, o Flamengo está prestes a receber a multa de 25 milhões de euros pela transferência. Enquanto isso, o Botafogo confirmou a saída do zagueiro Jair para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O valor da negociação foi de 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais. E tem clube brasileiro de olho nessa transação, o Santos. O Peixe, por ser o clube formador, tem direito a 10% desse valor, o que representa aproximadamente 1,2 milhões de euros, além de uma quantia adicional referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Ainda falando de Botafogo, o clube já está em busca de um novo treinador para substituir Renato Paiva, demitido após a eliminação no Mundial. Um dos nomes fortes é o do técnico português Sérgio Conceição, que já autorizou sua equipe a abrir conversas com o clube carioca. Vale lembrar que Sérgio Conceição também está na mira de um clube da Championship,
segunda divisão da Inglaterra. O técnico de 50 anos trabalhou na última temporada pelo Milan da Itália. O Grêmio, por sua vez, está monitorando o volante Danilo Barbosa, do Botafogo, mas o jogador prioriza uma transferência para o exterior. Além disso, existe a possibilidade de Gregório ser negociado, o que reduziria ainda mais as opções para o setor de meio-campo. Uma preocupação do técnico Mano Menezes, que pediu reforços com perfil mais físico e defensivo. Na Europa, o Everton da Inglaterra demonstrou interesse em Wesley do Flamengo e sinalizou com a possibilidade de pagar 18 milhões de euros. O plano seria emprestá-lo a Roma, já que os dois clubes têm os mesmos donos. Porém, o Flamengo já deixou claro que só aceita negociar o lateral direito por, no mínimo, 30 milhões de euros. O Palmeiras também está movimentando o mercado. O volante Richard Rios está sendo observado de perto por grandes clubes europeus, entre eles o Inter de Milão e o Atlético de Madrid, este último atendendo a um pedido pessoal do técnico Diego Simeone. Outro nome oferecido recentemente ao futebol brasileiro foi o do atacante Carlos Vinícius. O jogador de 30 anos, que deixou o Fulham, foi sugerido ao Corinthians, que avalia a contratação. Carlos Vinícius também foi oferecido a clubes do Oriente Médio e chegou a ser cogitado pelo São Paulo, mas as negociações não avançaram. O São Paulo, por outro lado, confirmou a renovação de contrato do volante Marcos Antônio. Ele permanece emprestado por mais uma temporada junto ao Lazio, da Itália, e o clube mantém a opção de compra para o ano que vem. Voltando ao Palmeiras, Paulinho, que vinha sendo um dos destaques do time no Mundial, vai passar por uma cirurgia na canela direita. Mesmo atuando apenas 30 minutos por jogo, ele vinha sendo decisivo, marcando gols importantes contra o Inter Miami e o Botafogo. O prazo estimado de recuperação é de 3 a 4 meses. O River Plate, da Argentina, sondou novamente o atacante Flaco Lopes, do Palmeiras, mas a diretoria alviverde dificultou a negociação. O clube brasileiro estipulou o valor de 18 milhões de dólares para liberar o jogador, que tem contrato até o fim de 2027. Na Europa, o lateral direito Denzel Dumfries tem uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros válida até meados de julho. O Barcelona tem mostrado interesse, mas ainda não apresentou proposta oficial. Já a Juventus, após fechar com Jonathan David, voltou a entrar em contato com o Manchester United e com o staff de Jadon Sancho. Apesar de outros clubes também demonstrarem interesse, o Fenerbahçe não está mais na disputa, por questões salariais. Immobile, por sua vez, vai assinar com o Bologna por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano. E como já havia sido adiantado, Federico Bernardeschi, que rescindiu seu contrato com o Toronto ficando livre no mercado, também pode fechar com o Bologna. O time já iniciou as tratativas com o jogador. O Atlético de Madrid anunciou duas contratações: o lateral esquerdo Matteo Ruggeri, de 22 anos, vindo da Atalanta por 17 milhões de euros, e o meio-atacante Alex Baena, de 23 anos, que chega do Villarreal por 45 milhões de euros mais bônus. O Vitória fechou a contratação do atacante uruguaio Lopes, de 31 anos, que está a caminho do Brasil para realizar exames médicos e assinar contrato de um ano. Seu último clube foi o Al-Fayha, da Arábia Saudita. E por fim, o Liverpool rejeitou uma proposta do Bayern de Munique pelo atacante colombiano Luis Dias. O valor não foi revelado, mas o clube alemão não deve insistir na negociação neste momento. Essas foram as principais movimentações do mercado da bola de hoje. Um vídeo recheado de informações, transferências confirmadas e muita especulação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque logo mais tem outro vídeo saindo, trazendo ainda mais detalhes do mercado e as negociações que estão bombando nos bastidores do futebol. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!